Buenas, boa noite, boa tarde, boa noite, enfim, né? A gente não está muito nas boas, já é ótimo a gente dizer boa. Boa tarde ou boa noite a todas, todos e todes. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Araújo. Esse aqui no YouTube é o canal Daniela Araújo Professora. E este espaço das 18 horas da sexta-feira é o Arte e Cultura Literária. E hoje eu estou mega ultra bem acompanhada. Estou aqui com o querido Leonardo Estopa e com o queridaço Sálvio Cotter. Ou Sálvio, como é que é o sobrenome, Léo? Nine Cotter. O Leonardo sabe nessa parte aí. Eu não sei se tá certo, não. Eu acho engraçado falar Nine Cotter. Mas só o Sálvio vai saber falar a pronúncia correta. Mas os alemães da minha aldeia falavam Ningueda. Como é que é? Ningueda? Ningueda. Porque esse T-T-E-R vira um dá. A primeira vez que eu vi o meu sobrenome sendo pronunciado da forma correta foi até engraçado. Foi pelo Flávio Bolsonaro pedindo para derrubar a minha página. Nossa. Porque a forma correta de pronunciar estopa não é estopa, é estopa. E o Flávio Bolsonaro, quando ele foi pedir para derrubar a minha página, como ele não me conhecia, que todo mundo que conhece fala estopa, pronúncia brasileira. Ele falou, esse cara aqui, ó, esse senhor aqui, ó, senhora, pensa, senhor, tá bom, né? Leonardo Estopa. Ó, me sinto na Itália nesse momento. Ali a máfia é um negócio que surge, né, Léo? Não tem problema. Ali o italiano é bem mais fácil até do que o português, milícia, máfia, tudo a ver, como diria a Rede Globo. Mas hoje tenho aqui o querido Leonardo Estopa e o Sálvio Nienkata, enfim, né, esperando que eu acerte. E hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, que vale muito a pena, tá? Para lembrar, o link para adquirir esse livro está afixado no chat desse vídeo, dessa live agora, que é o Comunicação Política. E eu gostei muito que ele vem com uma parte aqui, tema urgente. E o interessante é que esse aqui, ele encalacra a todos nós. Ele coloca assim, só se candidate depois de ler. Pega, não pega todo mundo. Mas do outro lado diz o seguinte, só vote depois de ler. E esse, na atual conjuntura, eu acho que deveria pegar a todos nós. Leonardo Estopa, tuas apresentações, considerações iniciais, um prazer enorme te receber aqui. Tá contigo. Bom, eu queria, antes de mais nada, te agradecer pelo convite. Aproveitar que o Sálvio está aqui também, agradecer o Sálvio, porque esse livro nasceu da seguinte maneira. Eu tinha acabado de fazer uma live e eu recebo uma mensagem do Sálvio com texto. Aí o Sálvio falou comigo assim, é sua live de ontem, já é o primeiro capítulo do livro. Foi assim que começamos a escrever esse livro. E eu acho que foi uma iniciativa muito interessante, porque hoje o desafio de ser uma editora progressista é um desafio muito grande, porque, afinal de contas, o dinheiro está nas mãos de quem quer privatizar, o dinheiro está nas mãos de quem quer desigualdade social, o dinheiro está nas mãos de quem quer comprar a Petrobras, e não de quem quer proteger, quem quer redistribuição de renda, quem quer o bem. E o Sálvio desafia todos esses obstáculos aí para levar a comunicação para as pessoas. E a ideia do comunicação política é exatamente empoderar, né? Eu até brinco, esse livro pode ser usado para, como é um conhecimento, pode ser usado pelo mal, mas o mal já tem esse conhecimento. O que está difícil para a gente é passar este conhecimento para os progressistas, que ainda estão vivendo os paradigmas antigos da comunicação. Então, a finalidade desse livro é empoderar quem ainda não se tocou que as coisas mudaram, que existem novos paradigmas e que esses novos paradigmas, se não forem levados a sério, a gente vai continuar tomando gol. A gente vai continuar perdendo de 7-1, se a gente fizer um gol ainda, né, para poder comemorar, pelo menos, que fizemos um. Mas, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Sálvio, pela realização do livro, e vamos nessa, vamos falar sobre comunicação política, que é o único elemento no qual nós estamos perdendo. Porque, só para a gente começar de uma forma muito clara, toda a direita bolsonarista, com a pequena exceção dos radicais, toda a direita bolsonarista é progressista e não sabe.
Quase todo eleitor do Bolsonaro é de esquerda e não sabe. Quase todo eleitor do Bolsonaro quer exatamente o que a gente quer. Ele só não sabe que está pedindo para a pessoa errada. Então, o que falta é explicar para essas pessoas que eles estão na direção errada. E aí entra a comunicação política. Excelente resumo, né? E eu vou dizer que, às vezes, eu já tinha dito aqui, às vezes eu olho... eu comecei no YouTube olhando TVT e depois as lives do Estopa, e depois eu fui para a TV 247, e depois, né, a gente, como diz a minha camiseta, que é uma camiseta aqui do canal, a gente evolui o Pikachu. Então, a partir daí, fui expandindo os horizontes. E agora, eu vou falar e vou pedir as considerações iniciais do querido Sálvio, e querer também, Sálvio, daquela mensagem tão necessária, porque o brasileiro é um povo que não lê. Quem não lê tem dificuldade de interpretar. Apenas a escuta e a imagem não dão a capacidade, a potencialidade total de compreensão e apreensão daquilo que é dito, daquilo que está sendo debatido. Então, eu quero que nas tuas considerações iniciais tu também fale da importância de se ler e de cada vez mais se apropriar deste momento aqui, tanto quanto o Léo Estopa já fez. Então, querido Sálvio, tá contigo. Vamos lá, então. Olha, não podia ser mais oportuna a tua pergunta, até pelo que eu tenho para dizer, né? Porque, na verdade, assim, olha só, eu ouvia, né, basicamente, porque a gente ouve muito YouTube, né? Pelo menos eu, mais ouço do que assisto propriamente. Eu ouvia lá o Léo ao Quadrado, né? E prestava atenção nas coisas do Léo Estopa, falava, nossa, mas esse cara é muito sagaz, esse cara, né? Mesmo quando eu não concordava, porque a questão não é só concordar com tudo que a pessoa diz, né? A questão é você perceber a sagacidade, a capacidade de cruzamento de dados da pessoa e tudo mais. Falei, puxa, esse cara é muito bom, eu vou procurar, vou ler um livro dele, né? Aí eu fui procurar o livro dele, não encontrei, né? Falei, poxa. Depois eu me dei conta que o livro dele já eram os vídeos dele, né? Ele já tinha esse material todo disponível. Mas mesmo assim, como você diz, né, existe realmente uma importância do mundo letrado, né? Porque o mundo letrado ele conversa com todas as eras, né? Eu mesmo a minha especialidade mesmo é literatura antiga, por exemplo, né? Lá do período de 500 a.C., na verdade 800 a.C. até 100 depois de Cristo, mais ou menos. Então, a literatura nos permite conversar, pelo menos ouvir, né, os grandes mestres de todos os tempos. Mas aí ela cria essa relação com o contemporâneo. Então, achava muito importante que o Léo tivesse realmente, né, esse livro. E eu já tinha provocado ele lá no 247, no encontro que a gente teve lá. Ele fez Ouvidos Moucos, daí um dia eu peguei o vídeo dele e escrevi o artigo, né, o capítulo a partir do vídeo dele. E aí ele topou na hora, eu agradeço muito ele por isso, porque foi uma maravilha. O livro inteiro são as ideias dele, né? Tem um detalhe ou outro que eu possa ter contribuído ou não, mas basicamente o livro digamos que eu escrevi, mas as ideias, né, os achados, os cruzamentos acima de tudo, né? Porque o Aristóteles já apontava para essa importância. Não adianta o conhecimento estático, né? Ou como diz o conhecimento em estado de dicionário ou de enciclopédia, né? O conhecimento ele se dá exatamente no cruzamento. E eu acho que um dos grandes especialistas do Brasil nesse tipo de capacidade, assim, de fazer esse cruzamento se chama Leonardo Estopa. E foi uma felicidade muito grande ter escrito esse livro, aprendi demais, né? A gente leva até alguns sustos, assim, a gente pensa que já está sabendo das coisas, e não, né? A gente tem muito tempo para aprender mesmo. Aqui, eu agora, enquanto professora de município, passando por uma pandemia, eu posso dizer que, com certeza, a gente aprende muito. A gente, nessa última temporada, que se chama Ano Letivo, nós tivemos, assim, um aprendizado a forceps. Mas eu quero também agradecer aos que estão aqui nos assistindo, e vou citar os nomes aqui daqueles que eu estou vendo aqui, o JR da Rocha, o Júnior da Rocha,
perfil Corda Bamba, o Adair FR, meu vizinho de município, ele é aqui de Sapucaia. Aqui o coletivo Corda Bamba já coloca: obrigada pela colaboração, obrigada Duplo Carpado por ser membro do canal e pela colaboração. E já colocando aqui um abraço para o menino bom, que tem a sorte de viver no melhor pedaço das Minas Gerais. Beijos para o Sálvio, Daniela e comunidade querida. Muito obrigada, Ana e Humberto. Vocês são 2 apoiadores maravilhosos. Só tenho a agradecer. Aqui também o querido Cianoton Patti, a Raquel Rodrigues e seu sorriso, que também é uma professora de São Paulo. Fernando Nando, querido. Aqui o Botelho Pereira. Boa noite, meu querido amigo Léo Estopa. Seu Sálvio, boa noite, nossa amiga. Está todo... Um abraço aí para Rio Verde, no Mato Grosso. Aqui o Cianoton, obrigada pela colaboração. E já diz, gostaria que o Estopa e o Sálvio falassem sobre a importância da imprensa própria dos partidos de esquerda e dos cursos de formação política. E também sobre a comunicação possível com o lumpesinato. Espero que vocês já tenham memorizado a pergunta. Quero também agradecer a presença da querida Ai Karen, a Rosiane Araújo, lá do Paraná. A Ai Karen mora fora do Brasil, mora lá nos Estados Unidos. Não sei se ela agora está no Havaí ou está em Nova York, mas enfim, ela é gaúcha aqui e mora lá. E aqui eu peço desculpa aqui, que é o João Renato. Perdão, João Renato. A minha querida amiga, editora de jornalismo aqui do canal, a Grazi Silveira, a querida, amadíssima Viviane de Castilho Moreira, obrigada por estar aí, e a minha, os Araújo, que dão orgulho, como a Rosiane e a Flávia Araújo, porque Ernesto Araújo não é meu parente, só quero lembrar esse pequeno detalhe. Mas, então, vou unir a minha pergunta à pergunta já feita através da colaboração aqui do querido Cianoton Patti. Pergunto a vocês dois, Leonardo e Sálvio, o que falta aos progressistas que se candidatam e ao povo que, sem identificação ideológica, que também vota? O que está faltando para candidatos e para eleitores? Começando, Léo Estopa, tá contigo. Bom, eu diria que o que falta hoje no campo progressista, naquilo que a gente chama de esquerda, mas hoje os conceitos de direita e esquerda eles são tão distorcidos que é melhor nem usar. O que falta no campo progressista é união, é a consciência, e olha que engraçado, no lado de lá, na direita, existe a união. Eles se veem como um grande exército que estão sempre lutando contra o maior inimigo da humanidade, o kit gay, a mamadeira erótica, né, o STF que está tentando derrubar o Bolsonaro, o Congresso que antes era inimigo, mas agora passou a ser amigo, mas enfim, tudo conspira contra o Bolsonaro, e por isso eles estão unidos, se apoiando. Eu fiz um teste e estou mantendo esse teste, eu tenho um perfil falso de Twitter, e esse perfil falso de Twitter, só por estar escrito lá, Viva Bolsonaro, uma palhaçada que eu escrevi lá, de família e costumes e etc e tal, ele vai ganhando, ele não faz nada, mas ele vai só crescendo, porque eles se apoiam. Na esquerda existe o contrário. E eu vou explicar o motivo financeiro disso, que tem um motivo financeiro. Na esquerda, o Sálvio monta um canal de notícias, eu conversei, inclusive vou falar isso até publicamente aqui com o Sálvio, que eu falei com a Jennifer, Jennifer, os textos do Cotter Notícias são textos tão agradáveis de ler que a única coisa que você precisa para fazer a Cotter Notícias TV é colocar o texto do jeito que ele está no Cotter Notícias no teleprompter e ler. Por que você não conversa com o Sálvio para você se tornar apresentadora da Cotter Notícias e só ler as notícias tipo Cotter TV sem precisar de fazer comentário político, tipo 15 minutos, direto, né? Mas uma coisa básica, os outros canais de esquerda, como que eles estão apoiando, por exemplo, vamos falar, o canal mais novo entre nós, que é o canal Cotter TV. Não tem apoio. Os outros canais estão escondendo os canais de esquerda que estão começando. Do outro lado, é o contrário. Acaba de surgir uma pessoa que tem 1,5 neurônio,
A metade do neurônio é para se dedicar ao canal, o outro neurônio é para cumprir todas as funções vegetativas. Tudo bem, especialistas, eu sei que é questão medular, mas é só para fazer a piada. Mas essa pessoa, mesmo que ela não saiba nada, só dela colocar Bolsonaro é o mito, todo mundo já começa a compartilhar, começa a apoiar, essa rede se fortalece. Isso é um detalhe na base, de consciência. E aí a gente passa para o segundo nível. O segundo nível é o nível financeiro. Neste nível financeiro, a gente tem desde um grande problema, que é o incentivo à produção de conteúdo contra a esquerda. Se você faz um material contra a esquerda, material a favor do mercado financeiro, você é mais bem remunerado. Eu vou te dar um exemplo. Existe a forma do YouTube te pagar na internet, é através das visualizações. De acordo com o número de visualizações, você ganha os anúncios. Os anúncios têm um valor, que é o CPM, que é a quantidade que eles te pagam por 1000 visualizações de anúncios. Uma vez eu fiz uma crítica ao Bitcoin, e fiz uma crítica bem isenta. Eu falei, olha, o Bitcoin, ele pode dar certo, como pode não dar, ele é simplesmente um produto especulativo. Se as pessoas colocam dinheiro, ele sobe, se as pessoas tiram dinheiro, ele desce. Eu fiz uma explicação econômica. Porque tinha a palavra Bitcoin, não estava conectado à esquerda, não tinha a palavra Lula, o CPM daquele vídeo foi $9. O CPM do material que eu faço a respeito de política, por ser de esquerda, é 90 centavos de dólar. Para você ter uma ideia da diferença, se você produz um conteúdo que é um conteúdo a favor do liberalismo, a favor dos investimentos, a favor do mercado, você é muito mais bem remunerado. E aí os algoritmos do sistema, eles promovem o seu conteúdo. E aí entra a parte, isso eu estou falando do algoritmo, mas entra a parte também que é a parte técnica e pessoal. O camarada que vai anunciar, vamos imaginar que a pessoa responsável pelos anúncios, pura suposição aqui, das Casas Bahia, que eu nem sei se ainda existe, vai lá e decide não anunciar no canal do Leonardo Stoppa. Por quê? Porque o Leonardo Stoppa fala bem da política do Lula e esse cara das Casas Bahia detesta o ex-presidente Lula. Ele cancela o canal do Leonardo Stoppa, vai restringindo o número de pessoas e aos poucos o YouTube vai remunerando tão pouco aquele youtuber que ele prefere mudar para gamer ou outra coisa. O que faz com que os novos youtubers já partam, se forem falar de política, já partam diretamente para falar sobre outro assunto ou política de direita. E nós temos aí o problema, isso eu falei do problema da base, que é a concorrência, o problema do meio da pirâmide, que é o setor financeiro controlando, e agora eu vou falar do problema político, que é o problema mais cruel. A direita, vamos pensar, os grandes empresários, eles são donos dos deputados e dos senadores. A gente lembra da frase do Luciano Huck falando que eles teriam que fazer um conjunto lá financeiro lá para elegerem pelo menos 300 deputados. A gente sabe que os ruralistas, eles não se candidatam, eles financiam e eles são donos de deputados. O Lehman é dono de deputados. Já na esquerda é o contrário. Na esquerda é o youtuber lutando para se tornar um político. Então, quando a gente pensa dessa forma, a direita, ela incentiva financeiramente, ela incentiva com divulgação e ela incentiva com promoção todos aqueles que comunicam a favor dos ideais liberais de direita. Já a esquerda, ela vê o youtuber comunicador como sendo um obstáculo. Puramente exemplo, vamos pensar no Lindenberg, que é muito importante na esquerda. Ele olha para o Leonardo Stoppa e fala, eu concordo com tudo que o Leonardo Stoppa está falando, mas se eu divulgar um vídeo do Leonardo Stoppa, eu posso estar promovendo um cara que vai estar concorrendo votos comigo na próxima eleição. É o pensamento, infelizmente, de um político de esquerda que faz com que os youtubers de esquerda fiquem escondidos. Os próprios políticos não divulgam, porque eles têm medo de promoverem um possível concorrente. Na direita, não. O banqueiro não vai ser candidato. O banqueiro quer ser dono dos candidatos. Então, se o banqueiro estiver apoiando 50, aqueles 50 forem concorrer entre si e forem fazer um deputado, ele ainda é dono daquele deputado. Na esquerda, o youtuber se torna um concorrente direto. Então, na esquerda, o que a gente tem visto é deputados e senadores de esquerda estão se tornando youtubers, enquanto na direita o que a gente vê é alguns deputados e senadores vieram do YouTube.
Mas os donos da direita, que são os ruralistas, que são os bancos, que são os grandes empresários, eles financiam o discurso e quem chegar lá não interessa. O que interessa é que vote conforme os interesses dele. Se receberam votos da esquerda como a Tabata, não interessa, desde que vote nos projetos da direita. Se chegaram lá com votos da direita, como, por exemplo, a Joyce Halseman, ainda que fale mal do Bolsonaro, não interessa. O que interessa é que vote pela liberdade do Banco Central, autonomia do Banco Central, que vote pelo fim dos direitos trabalhistas, fim dos direitos previdenciários e assim por diante. Então, existe essa diferença. Quem é dono da direita? Os grandes empresários. A esquerda não tem dono. A esquerda é um conflito, é uma disputa constante entre nós e, inclusive, os políticos que deveriam estar nos apoiando. Deixa eu só fazer um comentário, Leonardo, porque meu canal é feito só por mulher, sou eu e mais 2 amigas, né? Eu comecei sozinha. E aí ontem eu estava olhando para fazer um opinativo jornalístico, eu sempre vou no Twitter para dar uma olhada assim, aí fui olhar o comentário de uma pessoa, youtuber de esquerda, e ela dizendo: porque se o pessoal começa a fazer as coisas com um nome, vai ficar difícil para a esquerda, porque a gente precisa de um projeto. Aí eu tenho que dizer, Leonardo, da minha realidade, quero ver se tu concorda comigo, porque eu vou te dizer, eu sou o pé no chão, sujo de tinta, barro, que bate perna na periferia para dar aula, tá? Não votam em projeto. Não votam. Sabe como é que os pais dos alunos, pessoal meu amigo, vem me perguntar: Dani, um bom candidato, quem é? Eu quero o nome e se tu puder me dar o número. Então, aí eu tive que responder para a pessoa que é muito mais letrada, tem muito mais diploma do que eu, mas eu tive que dizer: minha filha, olha para o teu lado, olha para a tua volta e olha o país com o qual a gente está lidando. Se vota por nome, qual era o grande projeto que elegeu Jair Messias Bolsonaro? Qual o grande projeto que reelegeu Bruno Covas, né? Então, enfim, só queria fazer essa observação assim, porque caiu como uma luva. E também há, né, Leonardo, a disputa entre youtubers, partidos comprando e fazendo golpismo de esquerda, né? Os grandes líderes de porra nenhuma, porque eu não tenho ninguém. Eu sou uma grande líder de porra nenhuma, porque eu não tenho voto. E não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é aumentar a capacidade argumentativa, e é o motivo pelo qual eu gosto de olhar as tuas lives. Mesmo às vezes eu discordo, paro, respiro, tomo uma água, mas vou olhar. Por quê? Porque eu sei que a tua live, por vezes, ela não é dirigida a mim, mas ela é dirigida até aquele piá que está ali usando um perfil com um nome, né, Maldosão do Machado, né? Porque isso dá um poder para ele. Nossa, ele até prefere arma, mas no perfil ele vai colocar uma coisa assim. E aí eu vejo que a tua comunicação, ela dá certo. Então, só queria colocar, desculpa me meter no meio da tua resposta, mas é que assim, encaixou perfeitamente. E ainda a sua colocação, ela me dá a oportunidade de colocar um semancol para a esquerda, dando uma experiência que eu tive, que eu fui expulso de um grupo. Uma coisa muito interessante é você ser expulso de um grupo, que o nome desse grupo é divergente, como é que é? Democracia na divergência, democracia na pluralidade. E o debate que nós começamos nesse grupo, o debate que o Rudá Guedes começou nesse grupo, uma pessoa importante, que eu falo, como que uma pessoa tão importante como o Rudá Guedes faz uma coisa dessa? Ele começou um debate querendo me desqualificar porque eu faço cursos à distância. E segundo o Rudá Guedes, eu não sou educado. Segundo o Rudá Guedes, eu sou um bárbaro que foi treinado, porque eu fiz ciências políticas e economia na Inglaterra, e segundo o Rudá Guedes, a educação inglesa não ensina as pessoas, não é educação. Lá na Inglaterra só tem treinamento. E aí eu fico pensando o que um camarada desse pensa quando ele fala uma coisa dessa. Porque, olha,
Aí eu virei para ele e falei, se você fala uma bobagem dessa num discurso político, a primeira coisa que vão te falar e vão responder, e com razão, é por que tem gente saindo do Brasil e indo para a Inglaterra e não tem pessoas saindo da Inglaterra e vindo para o Brasil? É exatamente a linha de raciocínio deles que tem dado muito certo. E a outra coisa que vão falar com você é o tradicional vá para Cuba. Então, se você acha que realmente... E aí ele falou que nós da esquerda, nós devemos simplesmente cortar de vez esses modelitos anglicanos. Aí eu falei, cara, você não tem noção do que está acontecendo? Pisa no chão. Nós da esquerda não temos mais o Ministério da Educação. Você está em Minas Gerais, nós da esquerda não temos mais a Secretaria da Educação, nós da esquerda não temos mais nada. A única coisa que a gente está fazendo é viver em microbolhas, sonhando em fazer alguma coisa que depende, antes de tudo, de ganhar votos. E esse discursinho academicista idiota não vai ganhar votos. Aí eu fui expulso do grupo. Mas, enfim, essa é a realidade. Ficar falando, não, de acordo com a filosofia da educação, que começou no ano tal, do tal, e isso, mais isso, e o pensamento eloquente de fulano, baseado nas teorias elencadas por tal, temos que fazer, beleza. Aí o outro chega e fala, vai para Cuba, você perdeu o discurso, acabou, o cara vai votar no Bolsonaro. E já era, não, acabou esse tempo. É preciso levar em conta que estamos vivendo um outro momento, e hoje... Um camarada de 14 anos que fala no YouTube e sabe a linguagem dos jovens tem muito mais autoridade de fala que o Rudá Guedes com todos os seus diplomas. Essa é a realidade. Nós precisamos saber conversar com as pessoas que estão ouvindo, porque por mais que elas sejam ignorantes e não saibam da filosofia da educação, elas têm título de eleitor. Elas que votam. Acho que o Cotter deu uma caída aqui, não estou conseguindo... Ele... Deve ter caído a conexão, ele deve voltar daqui a pouquinho. Uhum. Mas, ainda mais, né? Essa disputa, o que mais me estressa, sabe, Leonardo, é a questão... Eu até vou te perguntar, tá fora aqui do que eu ia te perguntar. É possível ter uma esquerda, desculpa, né? Não é só pelo quadro na minha parede, não, tá? Mas eu quero te perguntar isso. É possível existir esquerda que não seja favorável a Luiz Inácio Lula da Silva? Mas vamos deixar que o Cotter está entrando, tu elabora bem a tua resposta aí, porque eu tenho a minha concepção dessa resposta, né? Mas vamos ver o que tu pensa. Querido Sálvio, o que falta aos nossos queridos, né, candidatos progressistas e a compreensão dos nossos eleitores, mas sem falsas ilusões de que toda pragmática, marxista, leninista, trotskista, falta tempo para linguiça, vai conseguir alcançar. No real, e porque é importante, mais importante ainda lembrar, nós estamos, como dizem, sem tempo, irmão. Falta muito pouco para as eleições. Querido Sálvio, está contigo. Muito bem, Daniela, obrigado. Veja, está dando um retorno agora aqui. O que eu arrumei aqui? Será que eu fiz uma coisa errada? Seu som ficou muito baixinho, Sálvio. Meu som está muito baixinho? Estava, agora está nervoso de bom. Mas tá dando retorno aqui, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo de errado aqui. Será que alguém aí está... Aqui está chegando perfeito. Alô? Agora parou de voltar aqui. Então, Daniela, eu queria dizer primeiro assim que eu concordo muito contigo dessa urgência, desse pragmatismo que a gente precisa ter, né? Que a gente tem que tomar essa consciência né, das realidades. Outra coisa, esses embates que existem dentro da esquerda, eu talvez até um pouco não seja tão alinhado com vocês nesse pensamento, mas eu os reputo como ultranaturais. Né? A gente convive dentro de casa com irmãos, por exemplo, fraternamente, mas é ali também que surgem as divergências, mas no final, quando você vai lutar com o vizinho, vamos supor, aí você é a família, mas dentro da família você tem as suas desavenças. Então é super natural, e especialmente porque o grande adversário do comunista, por exemplo, é o socialista, não é o capitalista. É porque é sempre quem está mais perto, né? Então, esse tipo de tensão, ela é bastante natural, não vejo problema.
Achei que o Lula fez muito certo, muito certo em botar o Haddad para frente, né? Agora também não reclamo de quem reclama, né? Como o Boulos, é claro que ele sente um pouco que vai ter mais dificuldade e ele também quer o espaço dele, acho tudo isso natural. Mas se você me permite, Daniela, eu queria mesmo responder aquela pergunta que eles tinham feito a respeito do lumpen, né? Do lumpesinato, né? Se você me permite, eu queria passar uma ideia que eu acho assim, esse livro que a gente escreveu também tem muito essa ideia de dar uma formação, né? Não é assim um truque, não tem truque, né? Não tem atalho, tem o caminho, e o caminho é o conhecimento, né? Então, eu acho que o livro também, o Leonardo trouxe muito para esse lado e eu achei muito correto, né? Então, a ideia é sempre do conhecimento. Mas então, assim, meio que tratorando a história, mas só para a gente se localizar, então você tem lá, por exemplo, no meio do século XVIII, uma aristocracia mandando na Europa inteira, e era aquele horror lá, quem tinha sangue azul não pagava nenhum imposto, tinha todas as vantagens, e o povo morrendo de fome por aquela Europa e tudo mais, especialmente a burguesia de então, que eram as pessoas que moravam nos burgos, né, moravam, digamos, dentro dos muros das cidades, e era lá o sapateiro, o padeiro e tal, e eles ganhavam muito pouco, eles tinham uma condição muito ruim. Mas eles conseguiram ir melhorando, até por estar ali dentro do burgo, e se valorizaram, né, e conseguiram fazer, através de uma revolução, se alçar ao poder, que são os burgueses, né? Concomitantemente a isso, especialmente na Inglaterra, você estava tendo a Revolução Industrial. Então, criou uma nova classe, digamos assim, que é a classe de trabalhadores da indústria, né? Uma classe de operários, a classe operária. E aí, quando no meio do século XIX, né, no século na frente, você tem o Marx, ele vai teorizar muito a questão dessas classes, especialmente visando essa classe, que é a classe operária, né? Porque aí os burgueses já tinham ascendido muito, né? Já tinham as suas posições. E aí que é importante entender o seguinte: os burgueses, quando eles fazem a revolução, eles são a esquerda. Os liberais, nesse momento, eles são, digamos, a extrema esquerda do pensamento político mundial, europeu pelo menos, né? Só que aí, quando uma vez está discutida essa questão de classes, algumas pessoas começam a questionar, mas espera aí, e quem não tem nenhum emprego, como que é, né? Então, aí que entra o lumpesinato, que eu achei desculpe, eu não retive o nome de quem comentou. Ah, está aqui. Está aqui. E também a comunicação possível com o lumpesinato. Então, esse lumpesinato, o que é? Lumpesinato é o pessoal que mora na rua, o pessoal, né, o pessoal que não faz parte da economia, né, de alguma maneira, não consegue ascender a economia. Dentre essas pessoas, eu posso falar com propriedade porque eu já andei muito com essas pessoas, eu tenho muito interesse pessoal por essas pessoas, um interesse, sei lá, por alguma razão, eles atraem a minha atenção. Então, existem algumas pessoas que estão nessa situação por uma questão de alcoolismo, por uma questão de, sabe, uma grande desventura e tudo mais. Mas a grande maioria não é isso. A grande maioria é realmente a dificuldade, né, de conseguir uma colocação dentro do sistema econômico capitalista. Então, o que é preciso compreender é o seguinte, que como grupo, a gente depende do mais fraco. Um grupo é tão forte, quão forte for o mais fraco, né? Porque se você está num grupo de 10 e tem alguém, sei lá, por exemplo, aleijado, você vai ter que andar mais devagar, porque aquela pessoa, você não vai deixar lá para trás, entende? Então, todo grupo, ele está atrelado, a força do grupo está atrelada a força do mais fraco do grupo. E quem que é o mais fraco do grupo? É o lumpesinato. Então, é importante essa preocupação, né? E realmente o Lula fez um movimento muito interessante nesse sentido. Sabe o que o Lula fez? Não é só passar todo o Natal com o lumpesinato. Ele botou o lumpesinato dentro do BNDES, financiado com milhões. Isso é visão de Estado. Tá? Então, a esquerda, tudo bem, lumpesinato dificilmente vota, e tudo, mas a política não se faz só com voto. Uma democracia não se faz
só com voto, se faz com ideias, se faz com grupos... Só um adentro aí, Sálvio. Sim, claro. O lumpesinato, quando ele começa a receber dignidade, ele deixa de ser lumpesinato. Exatamente. Aí ele passa a votar, ele passa a ter conta bancária, ele passa a movimentar a economia, ou seja, você vai diminuindo a quantidade de pessoas nessa condição, então você inclui em todas as esferas, né, que foi exatamente isso que o Lula fez. Foi isso. Criou a nova classe média. Isso. E isso, sabe o que aconteceu, Sálvio, que mudou na educação? Era tu não dar aula mais para alguém digno de... para alguém por piedade, mas tu dar aula para dignidade. E vou te dizer, não é todo mundo que está preparado para isso também, meu amigo. Tá contigo. É verdade. E como bem observou o Léo, né? Então você imagina o quanto mais forte nós ficaríamos se o Lula tivesse conseguido completar esse processo. Ele fez muito, né? E isso fez a diferença. Isso colocou o Brasil lá na frente, na questão geopolítica, no respeito que o país passou a ter, né, perante a comunidade internacional. Não é pela soja mais só que ele estava exportando, mas sim pelo que ele faz exatamente com a classe mais sofrida, a classe mais baixa, que é a classe do lumpesinato. E trazer essa classe, que única, respondendo aqui a pessoa, acho que a única ideologia, né, a única força política que pode fazer isso é exatamente a esquerda, é justamente o progressismo, e é um grande serviço que esse progressismo faria. Até porque, como bem observou o Léo antes, né, a direita, no fundo, ela é de esquerda, porque o que ela quer é muito parecido, né? O que ela quer é renda, condições boas de vida e tal. E isso quem vai conseguir, que pode trazer esse pessoal para essa condição e botar eles, inclusive incluir eles num sistema produtivo, mesmo capitalista, é a esquerda. Eu acho que é isso que eu tinha para colocar. Obrigada, Sálvio, muito bem colocada aqui. O Cianotton agradeceu a tua resposta. E aqui tem uma pergunta para o Léo, que eu achei bem interessante aqui, da querida Maria Margarida Genro Moser, dizendo: Léo, é possível essa mania da mídia grudar Bozo no Lula, PT? Ontem o que era, né? O pessoal comentando, como é que é? O bolsopetismo. Rapaz, 250 mil mortos. Eu lá quero saber de bolsopetismo, mas infelizmente pega, né? Mas fica a pergunta aqui da Maria Margarida para ti, Léo. E que isto faça o povo votar no PT e não no Bozo? Como tirar, que a gente estava falando antes, né? Isso, Sálvio, que tu traz da questão da direita, ontem a gente viu bem esclarecidamente o que é a direita. Prefeito de Porto Alegre, para te dar o caos, acho que tu deve ter ouvido, né? Prefeito de Porto Alegre pediu que as pessoas doassem o seu tempo, a sua família, a sua vida, em nome da economia do município de Porto Alegre. E eu vi hoje um comentário no Twitter que eu tenho que concordar. Se ele tivesse dito isso antes da eleição, talvez mesmo assim ganharia. Então, Léo, fica a pergunta aí e está contigo. Bom, eu vou aproveitar que essa pergunta é uma pergunta muito interessante para se conectar àquela que você fez antes a respeito do ex-presidente Lula. A televisão brasileira, ela sempre tem estratégias. O que a gente precisa pensar quando a gente pensa na televisão brasileira é o seguinte: enquanto a esquerda ela joga fora as mentes brilhantes, e é preciso fazer essa crítica, a televisão contrata as mentes brilhantes. Outro dia me perguntaram, fizeram uma pergunta no Twitter: onde estão os hackers de esquerda para ajudarem a gente nesse momento? E eu fiz uma resposta brincando. E até, inclusive, fiz uns pontos para fazer uma crônica para poder publicar na Cotter Notícias. O hacker de esquerda, ele foi procurar para poder ajudar a esquerda, e ao chegar e ser recebido no comitê do PT, eles perguntaram para o hacker onde ele se formou, onde ele fez mestrado, onde fez doutorado, e se ele tinha algum reconhecimento
de hacker em nível nacional, você já tinha dado entrevista na Globo como hacker e tal, mas ele, depois que ele, por esse pente fino, ele descobriu que ali ele não ia conseguir nada, mas descobriu que se determinadas pessoas ouvissem ele, ele poderia talvez conseguir ajudar a esquerda como hacker. Então ele ouviu o nome de pessoas importantes, foi lá como hacker, descobriu o telefone pessoal dessa pessoa, já invadiu o telefone da pessoa, foi, conversou com a pessoa, e aí a pessoa falou, olha, não é bem assim, você precisa ter um reconhecimento, você precisa estar aí na esquerda há tantos anos de filiação, e etc. Só sei que no final das contas, o hacker conseguiu até saber que se ele conversasse direto com o Lula, ficaria mais fácil. O Lula estava preso, ele invadiu a Polícia Federal, abriu a cela do Lula, entrou dentro da cela do Lula e bateu um papo com o Lula e falou assim, olha, presidente, eu tô querendo ajudar a esquerda, eu sou hacker, o que eu posso fazer? Aí o Lula virou e falou, olha, companheiro, no PT as coisas são bem complicadas, você precisa conversar com esse, aquele outro tem 30 anos de PT e etc. O hacker saiu dali desolado, já tinha gasto todo o dinheiro dele tentando ajudar a esquerda como hacker. Aí ele viu uma placa de uma empresa, Microsoft, ele chegou lá, olhou a Microsoft, interessante, e pegou, usou o computador dele, descobriu lá a lista de telefones da Microsoft, conversou diretamente com o presidente da Microsoft pelo Brasil, o presidente falou assim, o que você está querendo e como é que você descobriu meu número? Eu sou hacker, eu descobri seu número invadindo o seu sistema. Aí ele virou e falou, passa no RH, traz seus documentos e começa a trabalhar amanhã, simples assim. Então, o que é a diferença básica? O que eu quis dizer com tudo isso? Na esquerda, até para ajudar, você tem uma burocracia tão grande, enquanto no mercado, no liberalismo, basta ter competência. Né? Em resumo, a Microsoft contratou o hacker que tentou durante meses ajudar a esquerda, contratou depois de um telefonema que ele provou que ele tem condições de fazer. O que acontece é que hoje as emissoras de televisão elas perceberam que a estratégia anterior deu errado. Durante duas décadas, nós tivemos uma estratégia de uma Rede Globo, e quando eu falo Rede Globo, eu trago junto, obviamente, todas as outras emissoras que trabalham para os mesmos patrocinadores. A Rede Globo não toma essas atitudes porque a Rede Globo quer fazer isso. A Rede Globo são os trabalhadores da Rede Globo, a Rede Globo é toda a Rede Globo. Então hoje, por exemplo, o Zé de Abreu está voltando para a Rede Globo e tomara que ele converta atores em pessoas humanas. Tem muito ator idiota na Globo que precisa escutar um Zé de Abreu falar para entender como é que funciona a política. Então, o que acontece? Todas essas empresas de comunicação que trabalham para os mesmos patrocinadores repetem o mesmo discurso dos patrocinadores. Criaram a ideia de atacar o PT por 20 anos e criaram factoides contra o PT. Qual foi o resultado? Eles não produziram, o partido da imprensa golpista não conseguiu produzir o seu candidato, que era o Geraldo Alckmin. Eles conseguiram produzir um outro efeito, que foi o anti-Lula. Aí nós tivemos no Brasil uma disputa entre várias pessoas para ver quem mais conseguiria representar o que a Globo promoveu por 20 anos, que é o anti-Lula. E quem conseguiu tomar a posição de anti-Lula foi o Bolsonaro. O que a Rede Globo conseguiu fazer? A Rede Globo conseguiu, ao atacar somente a esquerda, vamos pensar assim, ao atacar somente o PT, ela abriu brecha para qualquer outro que fosse contra o PT vencesse as eleições. E aquele que mais conseguiu se demonstrar como sendo o representante do antipetismo foi o Bolsonaro. Ela fez campanha para o Bolsonaro durante todo esse tempo e ela foi o mais idiota nesse processo, que ela fez de tudo para colocar o seu candidato e o Bolsonaro papou as eleições na reta final. Agora ela muda a estratégia. Desde o momento que ela percebeu que trabalhar o ataque somente a um lado fortalece o outro, ela está criando aquilo que eu chamo há mais ou menos de 1 ano e meio de produção da terceira via. O que seria a terceira via? É o PSDB, mas qual que seria o nome? Pode ser o Luciano Huck, pode ser, obviamente, o próprio Geraldo Alckmin, um Dória, pode ser o tal do Leite, como pode ser até o Ciro Gomes, né? Inclusive tem pessoas fazendo campanha de cancelamento do Leonardo Stolpa falando que eu sou cirista. Mas não, o Ciro Gomes pode abraçar a Rede Globo e ser a terceira via. Essa estratégia agora da Rede Globo e dos demais veículos que são patrocinados pelas mesmas empresas é uma estratégia para tentar fazer diferente do que eles fizeram nas 2 últimas décadas, criando o anti-Lula. Agora é criar a ideia de que existem 2 extremos perversos e que, para se livrar desses extremos perversos, é preciso ir para um caminho ponderado.
O extremo perverso da esquerda é o Lula, o extremo perverso da direita é o Bolsonaro, porque existem dois líderes carismáticos no Brasil hoje. O líder carismático Lula, que tem toda uma história na política, e o líder carismático anti-Lula, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro não existe em si próprio. O Bolsonaro é a materialização do sentimento de inveja e da vontade de vingança de algumas pessoas que acham que o outro conseguiu mais porque, de repente, o Lula ajudou e ele não conseguiu e ele se sente ofendido por não ter conseguido mais que o outro. Então, no ex-presidente Lula se materializa a ideia da esperança da melhora, e no Bolsonaro se materializa a ideia de ferrar a vida de quem melhorou mais. Então, o cara que tem o caráter invejoso, ele olha para o Bolsonaro e fala, eu quero eleger esse cara para ele fuder o ex-presidente Lula, fuder o PT, fuder o meu vizinho que comprou um carro zero. O cara que tem a personalidade mais humana, ele olha para o ex-presidente Lula e fala, eu quero o Lula de volta para que todos voltem a comer bem e o país volte a crescer. É preciso admitir que existe o egoísta, o covarde, e existe o altruísta, a pessoa boa. É preciso direcionar a comunicação para esses dois lados. Então, o que acontece agora? Por que a criação dos dois extremos? Neutralizar os dois líderes carismáticos, o líder carismático Lula e o líder carismático anti-Lula, que hoje é o Bolsonaro, para tentar emplacar uma terceira via que vai ser quem a Globo sentir que é o mais interessante no momento mais próximo. Ah, é o Huck? É o Ciro? É o Leite? É o Dória? Seja quem for, vai ser o cara que vai aparecer para que o Brasil não caia nos extremos. Mas agora vamos trazer para a realidade, respondendo a pergunta que veio antes do Sálvio desconectar. Por que existe hoje a estratégia mais idiota de toda a esquerda? E quando eu falo esquerda, agora eu queria dizer o seguinte, esqueçam os políticos. Vamos esquecer que existe Ciro Gomes, vamos esquecer que existe Haddad, vamos esquecer que existe Lula, Dilma. Não existem políticos. Por quê? Os políticos são simplesmente o objeto da votação de nós, pessoas comuns. Então, para eleger, o que importa não é o político, o que importa somos nós. E nós temos expectativas em relação aos políticos. Por que eu falei isso? Porque tanto o eleitor do Ciro quanto o eleitor do Lula, do Haddad, são eleitores de esquerda. São eleitores que querem as mesmas coisas. Então, se você acha que o Ciro não é de esquerda, isso não interessa. O eleitor do Ciro é de esquerda. Por que é importante pensar assim? Porque o eleitor do Ciro, no segundo turno, faz falta e faz um Bolsonaro ser eleito. Nesse momento, essa disputa para saber quem vai ser o próximo protagonista da esquerda é a disputa mais interessante que existe para os liberais, para a direita, porque ela cria um racha entre os eleitores, e esse racha entre os eleitores, ele é muito conveniente no segundo turno, porque aí acontece como dos 2018. Os eleitores do Ciro ficaram com raiva, ficaram dentro de casa, não foram votar e ajudaram na eleição do Bolsonaro, por raiva de que o Ciro não foi para o segundo turno. Esse racha é muito conveniente, por isso ele continua sendo mantido. Agora, a estratégia de cancelamento do ex-presidente Lula é, ao mesmo tempo, uma genialidade para os liberais, ou seja, uma genialidade da Rede Globo e daqueles que não querem a volta do ex-presidente Lula, e é uma estupidez para qualquer um de esquerda. Seja o eleitor do Ciro, seja o eleitor do Haddad, ou o cara que acha que tem que ter renovação, seja quem for que não gosta do Bolsonaro, cancelar o ex-presidente Lula é a maior estupidez que pode existir para o cara de esquerda e a maior inteligência que pode existir para o anti-esquerda, para o anti-Lula. Por quê? O Lula, ele tem uma coisa que nenhum dos outros nomes tem. É uma experiência que deu certo. Simples assim. E aí eu vou fazer uma analogia muito simples. Você vai conquistar o par romântico e vai para o primeiro encontro. Você tem duas opções. Você pode levar naquele restaurante que você já conhece, pedir o prato que você já aprova e que sabe que vai dar certo, como você pode simplesmente entrar em qualquer outro restaurante, por mais consagrado que seja, ler um nome que você nunca viu na vida, não tem noção do gosto que vai ter e pedir. O ex-presidente Lula são 8 anos de governo. Durante 8 anos nós tivemos crescimento econômico, redução de desigualdade social, redução também no desemprego, ou seja, só indicadores positivos.
Ah, mas o resto do mundo também estava crescendo. Mentira, o Brasil ganhou posições geopolíticas. Se todo mundo tivesse crescendo igualmente, o Brasil teria continuado na mesma posição geopolítica. Não, o Brasil industrializou, o Brasil gerou empregos, Fernando Henrique entregou o Brasil para o ex-presidente Lula, matando 305 crianças por dia, isso é uma média que está numa matéria da Rede Globo. O Lula tirou o Brasil dessas condições, o Lula criou um programa de agricultura familiar que foi exportado academicamente para o resto do mundo como sendo o modelo mais ideal para ser aplicado no sul global. Ele utilizava a produção das famílias agrícolas para matar a fome das crianças nas escolas. Então não é simplesmente ser um governo do PT, é ser um governo que realmente deu certo. Então você pensa, aí nós temos dois detalhes, e aí entra o detalhe, que é o detalhe que mais confunde a cabeça das pessoas, e é o detalhe que eu explico de uma forma muito simples. Você não pode extrapolar o seu modo de pensar para o resto da sociedade brasileira. Você pode ter uma formação em administração, você pode ter uma formação em economia, você pode ter estudado bastante, pode olhar e falar, nossa, mas o Ciro é uma pessoa extremamente capacitada, tem formação, tem um discurso fantástico, tem isso, mas não interessa. O que vence eleições é quantidade de votos. E hoje nós temos uma realidade em que quem tem a maioria da quantidade de votos da esquerda é o ex-presidente Lula. Ponto número 1, não estamos escolhendo um presidente para uma companhia. Quando você escolhe um presidente para uma companhia, são todos técnicos, obviamente, o conselho diretor da companhia é composto de pessoas extremamente preparadas para analisarem o futuro presidente e dizerem, não, esse cara tem tantas formações, esse cara realmente estudou isso, esse cara realmente tem esses relacionamentos, vamos escolher esse cara. Não, nós estamos escolhendo um líder carismático. E da mesma forma que você não substitui um show da Ivete Sangalo pelo show da soprano da USP, que deve cantar 50 milhões de vezes melhor que a Ivete Sangalo, você não substitui o Lula por ninguém no Brasil. Enquanto o Lula estiver vivo no Brasil, ele é insubstituível. Ah, mas que radicalismo, que idolatria. Não é radicalismo ou idolatria. Eu te pergunto, você como promotor de eventos, se você puder fazer um show na sua cidade, e você puder escolher, os dois artistas estão disponíveis para você trazê-los gratuitamente, e você vai ter o lucro sobre o show desses dois artistas, o dinheiro vai ser seu, o lucro vai ser seu. A única coisa que você tem que fazer é escolher um ou outro. Você vai escolher a soprano da USP ou a Ivete Sangalo? Eu volto a dizer, a soprano da USP deve cantar 50 milhões de vezes melhor que a Ivete Sangalo. Mas quem vai dar mais lucro? E aí eu falo, capital político é isso. O ex-presidente Lula sabe conversar. Desde a pessoa mais humilde que está nas ruas, nos últimos dias de vida, porque o frio está chegando, até o presidente da República dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou do Japão, seja quem for. Ele vai conversar e ser respeitado. E aí entra o último ponto da minha análise, do porquê que a esquerda não se unir em torno do nome ex-presidente Lula como sendo o nome único para a esquerda é, mais uma vez, eleger a direita. Olha, nós temos um ponto muito importante, que é a credibilidade do povo com o fazedor de política econômica. O cara que mais detesta o Lula no Brasil, vamos pensar, o Luciano Hang. O Luciano Hang deve ter um problema sexual com o ex-presidente Lula. Não tem outra explicação. Mas uma coisa é certa, se o ex-presidente Lula for eleito, o que o Luciano Hang vai fazer? Ele vai virar e vai falar, detesto o Lula, ele vai me fazer pagar impostos, ele vai me fazer pagar direitos trabalhistas, mas ele vai distribuir dinheiro. Vou montar a loja. Essa é a realidade. Aí o outro babaquinha que não gosta do Lula por causa dos direitos trabalhistas, um Lema, vamos pensar um Lema, olha, quer saber de uma coisa? Eu detesto o Lula, ele não vai deixar eu comprar as empresas brasileiras, eu não vou comprar a Eletrobras, eu não vou comprar a Petrobras. Mas o povo vai beber cerveja, eu vou produzir mais, e assim por diante. E aí vamos passar para as pessoas comuns, para mim, você, para o Sálvio. O Sálvio pensa, olha, Lula voltou, vai ter dinheiro, o povo vai comprar livro, eu vou contratar gente, porque agora o povo vai ter como consumir. Você pensa, olha, eu sou professora, o Lula voltou, agora aquelas pessoas ali vão receber Bolsa Família, elas vão começar a trabalhar, eu vou montar uma escolinha. Eu sou engenheiro, quer saber? O Lula voltou.
Vou montar uma empreiteira, o povo vai voltar a construir, e assim por diante. Credibilidade. Deixa eu só colaborar com um fato real, que eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Eu sou uma mulher divorciada, eu tenho 2 matrículas como professora do município de São Leopoldo. Nos governos Lula e Dilma, Leonardo, sozinha, com 2 filhas, eu conseguia gerar lucro para tanta gente que é inacreditável. Porque eu conseguia botar gasolina no meu carro, ia para um hotel na virada de ano, eu ia para um hotel com as minhas 2 filhas, então eu dava lucro para posto de gasolina, eu usava hotelaria, restaurante, comprava em banquinha lá da Praia de Torres, ficava lá uns 5 dias e depois retornava para minha casa. Olha quanto dinheiro o hotel perdeu, o posto perdeu. Então, assim, ó, e no mínimo, a casa que eu moro é porque existiu política pública para pessoas com o meu salário. Te dá ânimo de gastar, diferente do inferno que a gente vive agora. Mas só para complementar, porque, sabe, é isso. Por isso que eu digo que eu sou pé no chão, entendeu? Porque não adianta eu querer usar a minha especialização. O que tem que ser simples, quando tu comia, quando o Cotter conseguia vender livro, quando as pessoas tinham interesse até em fazer cursos superiores que não trazem dinheiro, o que é lucro para a Unicinos, que é do lado da minha casa, sabe? Então, assim, ó, é isso, é essa a questão do Lula. Essa é a diferença, é trocar a dignidade por uma disputa desleal, por migalha para meia dúzia, e o povo começar a morrer de fome. Quem será eleito no meio disso? Meu amor, não é programa, é Luiz Inácio Lula da Silva. Mas tá aí, Léo, desculpa, me atravessei. Você fechou da forma mais perfeita do mundo. Olha, todo esse discursinho acadêmico da esquerda em cima de precisamos fazer um programa para quê? Olha, de boa, vamos pensar em 60 milhões de eleitores votando na esquerda nas próximas eleições. Te garanto que, sim, assim, desses 60 milhões de eleitores, 100 mil não vão ler programa. 100 mil não sabem nem o que é programa de governo. Olha, vocês estão falando em programa de governo num Brasil em que o Bolsonaro não propôs absolutamente nada. Bolsonaro ganhou a eleição levando um livro de educação sexual que nunca foi projeto do PT na história, só com fake news. E o povo está discutindo programa. Gente, nós estamos vivendo num país em que um pastor consegue montar uma igreja falando que é uma igreja cristã sem fundamentar uma palavra dele na Bíblia, modificando completamente o evangelho ao seu bel prazer, e ele se torna um segundo Deus. Nós estamos vivendo num país em que 11 milhões de pessoas acreditam que a Terra é plana. Vocês estão falando que no lugar da gente pegar o melhor jogador que venceu 2 Copas com o melhor resultado da história política brasileira, que Lula teve o melhor resultado para a população, a gente vai pegar esse cara e questionar se a gente vai colocar esse cara para jogar de novo? O cara de esquerda que questiona se a gente deve ou não deve se unir em torno de Lula, o cara de esquerda que traz discursinho político de que temos que ter um programa, na verdade, esse cara não está preocupado com os mais humildes. Quem está preocupado com a reconstrução do Brasil e com os mais humildes tem consciência de como funciona a política, e hoje a grande realidade é Lula e anti-Lula. Não existe outro nome. É uma pessoa que vai representar o Lula, se o Lula não puder ser candidato, vai ser o Haddad, e uma pessoa que vai ser escolhida para representar o anti-Lula. Se a gente puder ter o Lula, a gente não precisa ter nenhum representante, a gente tem o Lula. Agora, divisão na esquerda, conversinha de projeto, isso é ego. São pessoas que não entendem a insignificância delas e acham que podem substituir o Lula. Com todo respeito, muito respeito mesmo, a pessoas que são grandes nomes na esquerda, que podem se tornar presidentes da República no futuro, com total respeito, nem vou citar, mas aí vocês sabem que eu estou incluindo várias pessoas que estão tentando substituir o Lula. Hoje não é momento de rachar a esquerda e ficar discutindo quem vai ser o projeto que vai substituir o ex-presidente Lula. Hoje o que a gente precisa fazer é pensar o seguinte, olha, existe só um remédio que é incontestavelmente a solução para o problema que a gente está vivendo hoje. A reunificação do povo em torno de um Brasil, ou seja, parar com essa briga de direita e esquerda
e um ex-presidente que deu certo. Então, a esquerda continuar permitindo fake news contra o ex-presidente Lula, a imprensa continuar divulgando fake news contra o ex-presidente Lula, deixar prevalecer essa história de que roubaram demais, fizeram isso, fizeram aquilo outro, para continuar o cancelamento do ex-presidente Lula, é estupidez. E se você acha que está fazendo isso para convencer o PT a não lançar candidatura no final das contas, para que o PT apoie o Ciro, para que o PT apoie fulano, desista. O PT é o maior partido de esquerda do Brasil. Você pode fazer o que quiser, pode destroçar, você pode lutar até as eleições de 2022 para evitar que o PT lance o candidato, que ele vai lançar candidato. Então, não seja massa de manobra destruindo a união da esquerda para tentar satisfazer ego pessoal de algum candidato. Porque o candidato que hoje estiver tentando cancelar o Lula para tentar substituir o Lula, ele está colocando o Brasil em risco. Então eu digo isso na total tranquilidade. Adoro o Boulos, tenho um respeito extremo. Flávio Dino é uma pessoa que eu tenho um respeito, assim, absurdo por ele. Pode se tornar presidente do Brasil no futuro? Sim. Se fosse presidente do Brasil, o Brasil estaria bem? Claro que sim. Boulos da mesma forma. Olha, o Ciro, extremamente técnico, fala toda a besteira dele, mas tem um discurso progressista? Tem. Mas não é a hora não, gente. Não é a hora de vocês, da base da esquerda, dividirem a esquerda pensando em nomes alternativos. Sabe por quê? Porque é pedir para perder. Simples assim. Rachar a esquerda com esses papos de projeto, tem que fazer isso. O PT não vai abrir mão de eleições para apoiar um Ciro, para apoiar um Dino. Não vai. Pronto, não vai. Por quê? Porque é trair seus eleitores. Faz um processo de pesquisa. O PT está lá na frente, praticamente com o triplo de eleitores do que o segundo. Aí vocês estão pedindo para o PT abrir mão da candidatura para apoiar um... Vocês acham mesmo que o PT abrindo mão da candidatura vai transferir os votos? Vocês estão achando que é só estalar os dedos que o Lula transfere votos para o Ciro? Meu, vocês não estão entendendo como vocês estão sendo manipulados pela direita, né? Diga-se de passagem, estão falando que eu sou da direita, né? Agora estão me cancelando na internet. Eu posso te classificar como extrema esquerda, que esses dias eu fui olhar, tu estava comentando um negócio e eu começo a cuspir marimbondo, a minha filha só olha para mim, mãe, deixa o Leonardo, tu vai infartar e aí eu vou ter que chamar o SAMU, para, agora tu fica na tua um pouco. Que às vezes Leonardo... Xinga no chat que eu leio. Tá bom. Eu quero agradecer, antes de passar a palavra para o querido Sálvio, agradecer aqui a querida Rejane Lúcia Machado, desculpa a demora por agradecer, e também agradecer aqui ao superchat da Rita de Cássia Moreira e Gino. E já quero trazer, porque eu adoro fazer o momento tretas, né? Vou colocar já. Eu sou totalmente favorável se o Lula se abraçar com Luísa Trajano. Por quê? Porque foi isso que ele fez para mostrar para essa classe média tosca, limitada, que ele não tem nada contra. Tanto que houve, durante os governos Lula e Dilma, uma certa autonomia do Banco Central. Só não isso que está sendo transformado. Existe uma diferença entre tu receber tua casa com amigos e tu transformar tua casa num bordel. Se a pessoa não sabe essa diferença, não me chame para visitar ele, por favor, porque melhor não, sabe? Então, de boas. Quando dizem, vai se misturar não sei o quê. Cara, nós garantimos o nosso voto e a nossa campanha, porque eu não faço campanha para quem vai para Paris, porque nem eu fui. Desculpa, não dá. Não tá dando para fazer campanha para quem vai para Paris. Então, se der para conseguir alguém, de novo, ligado aos empresários, alguém ligado com interesse político correto, e ainda mais uma mulher que daí representa para as mulheres um pouco, que é a Kamala Harris, tá? E aí, desculpa fazer esse paralelo, porque elegeram a Kamala Harris dizendo que é uma mulher negra, mas todas as ações dela nem condizem, esquece, apaga tudo. Entendeu? Então, se tu for pegar uma mulher empresária, que seja uma Luísa Trajano. Mas ela prefere dar dinheiro para os filhos dela do que para os funcionários que têm que lutar por melhorias nas condições de trabalho.
por algum acaso, nós colocamos a santa Heloísa Trajano em cima de um pedestal. Se tu fez isso, sai dessa, abre uma escola. Porque não tem condições. Ninguém, o empresário brasileiro que consegue pensar um pouco no seu funcionário e no seu cliente é super diferenciado. O nosso empresário real é o que o Léo descreveu, é o Lehman. É o Lehman que não mora no Brasil, compra uma piolenta pobre para botar dentro de uma universidade americana, traz a piolenta repaginada, Luciano Huck trata o vira-lata caramelo adotado pelo Lehman como um poodle, e ela é eleita. E o que é pior, ela é eleita por talvez nós mulheres, dizendo, nossa, mas olha essa moça, gente, saiu aqui da vila, e olha como tá bonita, e até falando bem, ai, vou votar nela, depois ela me tira a aposentadoria. Essa é uma diferença entre Luísa Trajano e o Paulo Lehman lá, que comprou a Tabata Amaral, se alguém não entendeu qual era a análise. Agora, Sálvio, te deixa essa bomba. E aí, será que dá para misturar com a Heloísa Trajano? Será que dá para fazer alguma coisa pensando num partido que consegue se impor como o PT? Mas está contigo. Tá sem som. Obrigado. O que eu posso te dizer é o seguinte, Daniela, a torcida para que essa dupla, né, para que isso seja viabilizado, porque isso não é tão simples, né, tem toda uma negociação para isso, mas eu acho assim o melhor dos mundos possíveis. Eu concordo com você, estou numa torcida enorme e digo mais, eu sou um cliente dela, né? Por pouca diferença, eu prefiro comprar deles pela atitude que eles têm, como você mesma falou, relativa seja ao funcionário, seja ao cliente, enfim. E olha só, com isso eles são hoje uma das empresas mais exitosas do Brasil. Mas eu sei que o teu programa você precisa terminar, eu quero ser bem breve. Eu só queria voltar nesse assunto aqui né, dessa questão de juntar a esquerda, como que faz, como que não faz. Dizem, né, que o problema do diabo não é que ele é ruim, não tem problema nenhum. O problema do diabo é que ele é velho. Ser velho é um problema. Quando você tem, porque o velho ele já tem as experiências, né? Ele já viu as coisas acontecendo, então ele já prevê o futuro, né? Olha para o passado, analisa o presente e prevê o futuro. Então, por exemplo, assim, ó, só rapidamente, em 76, o meu irmão foi servir em Brasília. Quando ele voltou para casa, ele falou: o próximo presidente é o Figueiredo. Falei, esse cara tá me enrolando, né? Que história é essa? O presidente era o Geisel, como é que ele já sabia? Não, eu tiro guarda na casa do futuro presidente. E depois, o Brasil não sabia, mas depois realmente apareceu lá o Figueiredo e foi o presidente. Muito bem. O Figueiredo fica, né, os 6 anos que ele ficou lá, e o Geisel ficou 5, né, eles foram aumentando, o Médici ficou 4, daí o Geisel ficou 5, o Figueiredo ficou 6. Em 84, teve as diretas já. Foi a coisa mais linda, esse país inteiro, chegava a juntar 1 milhão de pessoas. Foi uma força, assim, que parecia completamente incontrolável. O Dante de Oliveira apresentou a proposta, uma proposta cristalina, perfeita, todo mundo de acordo, tal, vai para a votação, era tranquilo. O que acontece? Mala correu, Centrão, não existia, o Centrão é uma coisa um pouco da frente, mas que se chama com esse nome, mas sempre, né, os deputados venais, né? Resultado, não saiu as diretas já. Foi um balde de água fria na gente, assim, enorme, né? Então então vamos para as eleições indiretas. Nós tínhamos o Tancredo. Tinha outras pessoas aspirando lá esse cargo, mas não, como a maioria queria o Tancredo, ficou assim. E aí, olha só, a ditadura que errou, porque eles tinham o candidato deles, que era o Mário Andreasa, né? Um militar, um general, Mário Andreasa. Então, o Mário Andreasa ia ser o próximo presidente, por isso que eu citei do meu irmão lá. Ele já tinha sempre o próximo, e o próximo era o Mário Andreasa. Só que aí aparece um pilantra, que é o Maluf, né? E tal, e vai, mexe, consegue que eles vão fazer, vão decidir quem que é, que não pode lançar assim, não vamos decidir. E com isso foi enfraquecendo um e outro ficaram discutindo.
o que aconteceu? Eles conseguiram frear diretas já, mas perderam a eleição indireta, né? Então você percebe a relação que eu estou fazendo? Assim, no caso foi deles, né? Foi a própria ditadura que errou, eles tinham virado PDS, né? Era a Arena, tinha virado PDS, e fizeram convenção. Aí o Maluf levou as malufetes, que não eram nada mais, nada menos do que prostitutas, para disponibilizar para os votantes. Foi um escândalo nacional aquilo. Basta você dar um digitar e você vai encontrar as malufetes. E, enfim, ganhou a convenção, mas, né, como ele era reconhecidamente um pilantra e tal, acabou que perdeu a eleição para o Tancredo. A gente corre o mesmo risco. Se a gente começar agora a ficar nessa... não, mas sem discutir com o PCdoB, sem discutir com o pessoal, estou falando dos dois partidos que eu tenho o maior respeito, né? Eu tenho tanto ou mais respeito que pelo PT. Mas existe uma outra coisa que é o que você falou no começo, que é o pragmatismo. A gente tem que ter um mínimo de pragmatismo, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Senão a gente vai, sabe, vai ver de amor e de ar. Não é assim. Existe uma realidade, essa realidade tem que ser enfrentada. E essa realidade, como super, hiper bem colocou o Léo, a nossa realidade é o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ou quem ele indicar. A esquerda hoje é isso. Tá? Se mudar, mudou, mas hoje é isso, e acho que ficar andando em círculos não vai nos fazer ir para frente. Eu quero terminar aqui, porque eu sei que você precisa também terminar o teu programa. Salvio, deixa eu colocar só uma reflexão para todos que estão assistindo, para que vocês percebam como que o que o Salvio falou é pertinente. Em todos os momentos em que há uma discussão na mídia convencional, em que o Haddad participa de uma entrevista, ou então em que se discute qualquer coisa relacionada ao PT, vocês repararam que o foco é sempre destacar o cancelamento do ex-presidente Lula? Quando o Haddad foi participar naquela assessoria de imprensa do PSDB, que é o Manhattan Connection, a primeira coisa que o cara fez como entrevistador foi falar 20 vezes mais que o entrevistado, fazendo todo um dossiê contra o ex-presidente Lula. Todo o trabalho que existe na mídia convencional hoje é de cancelar o Lula e de fazer com que a esquerda negue o Lula. Ou seja, a maior estupidez para você que é de esquerda, seja cirista, porque o público cirista é de esquerda, ainda que o Ciro já tenha fechado com o Lehmann, o eleitor do Ciro é de esquerda. É preciso admitir isso. Você é PCdoB, você é PCO, você é Ciro, seja qual for o seu partido, e já falei, o resto do Brasil toda a esquerda sem saber. A primeira coisa que eles vão tentar te fazer é ter vergonha do ex-presidente Lula e negar o ex-presidente Lula. Essa é a estratégia, para você não ter coragem de falar sobre o ex-presidente Lula. E eu, desde o primeiro momento, eu falo, é muito bom você ser tranquilo a respeito daquilo que você faz. Eu, desde o meu primeiro vídeo, eu sempre falei de forma escancarada. Não há melhor modelo político para o Brasil do que o modelo implementado pelo ex-presidente Lula e o continuado pela presidenta Dilma. E eu tenho orgulho de falar que não tem nenhum vídeo meu em direção contrária, porque eu nunca precisei de puxar saco da audiência. Então, é essa armadilha que a gente precisa monitorar a todo momento. Eles vão tentar usar ganchos estratégicos, programação neurolinguística, ou então frases de efeito para te fazer negar o Lula. Ah, mas ele roubou. Ah, mas e isso? Ah, mas você acha mesmo que ele nunca roubou? É muito simples responder. Falar, olha, cara, eu não quero nem entrar nesse assunto. Na época eu comia carne. Não quero nem entrar nesse assunto. Foi naquela época que eu comprei meu carro novo. Olha, não quero nem saber disso. Eu quero o Lula de volta, porque senão nem casa própria eu teria. Então tem formas de responder e não negue o ex-presidente Lula. Não negue o ex-presidente Lula, porque a estratégia deles é te fazer ter vergonha do Lula, primeiro lugar, vergonha do PT, segundo lugar, vergonha de ser esquerda, terceiro lugar, e negar o ex-presidente Lula. Isso é uma coisa tão interessante, mas tão interessante que no Evangelho de Cristo tem aquela parte que eles obrigam Pedro a negar Cristo. E é uma das partes, talvez, que mais toca a gente, que faz a gente mais refletir, né? Que o Pedro negou Cristo por 3 vezes.
Ainda que seja para salvar a vida dele, ele negou Cristo por 3 vezes. E a estratégia que mais funciona é te envergonhar para você negar aquilo que você quer. E se você não tem coragem de gritar para os outros aquilo que você quer, você não vai alcançar. Simples assim. Então, não negue Lula, PT, esquerda e seus sonhos. Não negue. Eles vão te obrigar a fazer isso. Sempre. Seja na base da pirâmide, seus amigos reacionários, e você muda a cabeça dos seus amigos reacionários. Vou colocar mais um adendo, desculpa, eu sei que o programa é 1 hora, mas falando mais uma vez sobre religião, eu queria dizer um conto muito interessante a respeito da... Não estou falando aqui nem é de Bíblia, é da história do cristianismo. O Nero, né, que botou fogo em Roma, antes de botar fogo em Roma, ele botava fogo em cristãos, porque ele queria chegar e amarrar o cristão no poste e fazer o cristão negar Cristo. E o cristão falava, não nego, bota fogo. Isso foi fortalecendo o cristianismo a um ponto em que Roma teve que se tornar cristã. Então, eu falo com você, a melhor forma de destruir a causa é você ter vergonha a ponto de você negar quem você é, negar quem você apoia. É assim que eles estão destroçando, porque você chega perto do seu patrão, o seu patrão olha e fala, você não é Lula, né? Você pensa, eu não posso decepcionar meu patrão. Não, eu sou Partido Novo, eu sou Bolsonaro. Não negue. Tenha a personalidade de não negar. E tira da cabeça que o Lula, que pressãozinha vai fazer o PT apoiar o Ciro. Não vai. Nada vai fazer o PT deixar de lançar candidato. Quer cancelar a esquerda nas próximas eleições? Embarque nessa ideia idiota. Porque não vai. Não vai e pronto. E desculpa ultrapassar o tempo. Não, capaz, eu estou adorando. Por mim, a gente ficava mais tempo aqui também. Por sinal, acho que vai ser a primeira de muitas. Tu vai lançar mais livro, né, Léo? O Salve vai estar junto. Que beleza, nós vamos fazer. Vamos lá, ó, vocês façam um livro rápido para a gente daqui a um mês, mais ou menos, estar aqui de novo. Adorei encontrar vocês aqui. E é bem isso, né, Léo? Porque quando perde, e por isso é muito importante, para a gente conseguir pegar aquele nosso amiguinho tá lá se achando, né? Eu sou empresário, precário, tô aqui dirigindo o Uber das 7h30 da manhã até as 11 horas da noite, eu quase não sinto mais a minha sambica, mas eu sou empresário, sou precário. Esse cara, tu tem que pegar e ler esse livro e conversar com ele. E aos poucos, tu não tem que brigar com ele, porque tu não tá numa disputa de quem é melhor. E, na verdade, ele está apenas com alguns erros de interpretação do que ele é no meio social e o que ele faz. E, para isso, é muito necessário a argumentação política. E esse livro do Léo ajuda e muito. Então, peço que vocês comprem esse livro, acompanhem também o Léo e, de vez em quando, discordem do Léo, porque às vezes dá vontade de discordar e dá para xingar o Léo, apesar de que o Léo tem uns gurizinhos de apartamento que são os gurizinhos adestrados dele lá, porque tem uns guris que estão sempre lá. Discordem, por favor. Discordem. Não, mas eu gosto de ver dos raivosos adestrados, né? Porque tu falou alguma coisa, eles discordam. Eu só sinto a possibilidade de evoluir no momento em que as pessoas... Eu gosto de brincar uma coisa. Uma das coisas mais importantes que eu escutei, eu sempre quis trabalhar com televisão, e uma das coisas mais importantes que eu escutei foi uma pessoa que, para me humilhar, virou para mim e falou assim, cara, sua orelha é horrível. Eu falei, muito obrigado. E esse foi um dos caras mais importantes na minha carreira, porque eu fiz a cirurgia de orelha. Então, discordem, critiquem, porque críticas te dão possibilidades de evoluir. Então, discordem. Se eu estiver falando um ponto que tiver desconexo, igual o amigo Júlio Beraldi falou comigo, que eu defendia a renúncia do Haddad no passado para que o Ciro fosse candidato. No princípio, eu achei que ele estava querendo me cancelar, mas ele foi tão enfático depois na conversa pessoal que eu falei, talvez no passado eu tenha falado alguma coisa que deixou por transparecer isso, porque eu sempre fui a favor da união do Ciro numa chapa ampla de esquerda. E aí eu fui mais enfático agora. Agora eu sou mais enfático. De forma alguma, eu sou a favor de que o PT abra mão, e nem vai abrir mão da candidatura, ainda que eu seja a favor, não faz diferença nenhuma. E outra coisa, questão de números, não acredito em transferência de votos. Então, ou seja,
Uma coisa que antes eu falava de uma forma superficial, agora eu deixo claro de uma forma bem enfática para não deixar dúvidas. Não existe a chance do PT renunciar à candidatura e não lançar candidato e transferir 100% dos votos. Não transfere, ele vai pôr gente em casa sem votar. Então parem de se iludir com isso. Há um novo nome, para de se iludir com isso. Quem vota no Lula talvez vote no novo nome, mas a grande probabilidade é que fique dentro de casa. Quem tem votos é o Lula, depois do Lula o PT, depois o resto. Simples assim. Então, tem inteligência, e agora eu sou muito enfático nesse ponto, e não me interessam as críticas a respeito do Lula. Eu não tenho vergonha de dizer que, para mim, o melhor candidato para o Brasil hoje é o Lula. Podem trazer para mim todos os dossiês do mundo. Eu tenho PIB, coeficiente Gini, nível de desemprego, crescimento da economia brasileira. Então, querem trazer, tragam o que quiser. Pode trazer os tickets de pedágio, pode trazer as provas forjadas lá da Cozinha Kitchens, pode trazer a foto do Lula no sítio do Atibaia, nada disso me interessa. Eu nem estava lá, nem vi, não quero saber. O que eu vi foi uma situação de uma rua que eu morava que ninguém tinha carro. E no final do governo Lula, todo mundo tinha carro zero. A rua que eu morava não era nem asfaltada. Olha, as pessoas não tinham casas rebocadas. No final do governo Lula, as casas estavam prontas, as pessoas expondo carro zero no meio das ruas. E você sabe o que eu estou vendo hoje na cidade de Ponte Nova? Nem gente consegue andar mais de tantas filas porque vai faltar gasolina. Aí você está querendo vir falar comigo de ticket de pedágio por causa do triplex? Ah, meu, cai na real, vota pelo que importa na sua vida e não pelo que importa para a Rede Globo. Não negue quem fez pela sua vida. Pense em quem vai fazer para a sua realidade. Deixa os discursinhos de frase, de efeito, para depois. Deixa isso para os seus netos. Não vai caçar sofrimento agora, não, que não vale a pena. Tivemos 2 anos de sapecada do Bolsonaro, mais 2 anos de sapecada do Temer, para ver que não deu certo. Já deu para ter vergonha, né? 4 anos para tomar vergonha na cara, meu povo. É muito tempo, né? Não negue quem você acredita. Não tenha vergonha de dizer eu apoio o ex-presidente Lula e ó, o resto. Pronto, simples assim. Ai, gurias, o que eu vou dizer, né? Façam logo esse segundo livro para vocês estarem aqui, ou até antes, se quiserem. Estão sempre abertas as portas deste humilde canal aqui para recebê-los. É um prazer enorme recebê-los aqui, porque a gente precisa de argumentação, a gente precisa estar junto. Esse tempo de pandemia, ele vai cobrar muito da nossa capacidade mental. Primeiro, nós temos uma pandemia que ela pode te trazer danos neurológicos, pulmonares, trombos, etc. Mas é importante lembrar que essa pandemia também vai nos trazer uma sociedade mais adoecida ainda, mentalmente insegura, e nos cabe ter argumentação, por isso leiam bastante. E quero que agora, começando pelo Sálvio, comecem as considerações finais e depois a gente já se despede, agradecendo muito a quem está aqui e lembrando, daqui a um tempinho, às 20 horas, tem a live Militância Raiz, que hoje vai estar o Maurício Falavinha e a Bia Biônica, o Mal Falavinha lá do Twitter, e a Bia Biônica, e nós vamos falar mais ainda sobre militância. Urge militarmos. Querido Sálvio, tuas considerações finais, está contigo. Olha, eu estou, na verdade, inclusive, precisando sair. Eu tenho uma visita aqui me esperando que eu marquei, mas eu não queria deixar de falar aqui. Eu botei essa camisa de propósito. Nós já temos o Lula solto, nós já temos o Dirceu solto, mas o Assange continua sendo terrivelmente. Ele não está só preso, ele está sendo torturado, né, lá no primeiro mundo. A gente precisa ter a esquerda é uma ideia, assim, digamos, globalizante, né? A gente precisa ter essa ideia também. Então, eu queria trazer aqui um recado final aqui fora do contexto de Free Assange, né? Porque é importante também que a gente lembre, né, dessa pessoa importante, assim também como o Walter Delgatti, né? Que é outra pessoa, essas pessoas que têm a coragem de arriscar a sua vida, de arriscar tudo,
cada situação é muito diferente uma da outra, né, do Assange e do Delgatti, mas a importância acaba sendo a mesma. Então, eu quero te agradecer demais pelo convite aí, né? É uma honra muito grande ter estado aqui, e falar com o Léo é sempre um prazer enorme, né? O Léo é um amigão aqui, e a gente tende a estreitar cada vez mais aí. E muitíssimo obrigado aí a quem esteve conosco. Queria também convidar quem puder ir na Cotter TV, se inscrever e tal. A gente está, às 9 horas vamos estar com o nosso Resistência em Debate, como todo dia. Obrigado, Daniela. Obrigado, Leonardo. Eu te agradeço. Léo, querido, tuas considerações finais, despedida, e vamos fazer cada vez mais, tentar engatar os nossos espaços, né, para aconselhar também. Eu acho que já que a gente fica falando, com razão, de que os deputados, senadores e outras pessoas de esquerda não nos apoiem, acho que a gente se apoiando também já dá de boa valia também, né? Então, vamos apoiar o canal da Cotter TV, Leonardo Estopa, né? Se inscrevam nos canais progressistas. É bom, a gente sente que o nosso trabalho valeu a pena. Léo, querido, tá contigo. Olha, o meu discurso vai nessa direção. Eu vou, inclusive, baixar essa live, eu peço autorização, vou colocar no meu canal, exatamente porque agora o pedido que eu faço é isso. Vamos nos apoiar, gente. Quem estiver aí assistindo, vai lá, chama seu amigo, pede para se inscrever aqui no canal da professora Daniela, para se inscrever na Cotter TV. Tem também o canal do Leonardo Estopa. Vamos multiplicar a rede e não se preocupem. O que faz a rede dos bolsonaristas ser gigante é exatamente porque eles são uma rede. O crescimento da Cotter TV não vai fazer o outro canal de esquerda cair por isso. O crescimento do canal da Daniela não vai fazer o canal do Leonardo Estopa ter menos visualizações. Muito pelo contrário, os canais se alimentam, os canais conseguem fazer a mensagem se multiplicar. Então, vamos nos apoiar aqui na base, para a gente ter força de comunicação, e quanto mais canais surgirem com esse mesmo discurso, mais a sociedade vai ter certeza que não temos vergonha do que queremos. Hoje é ter orgulho do que a gente quer, não ter vergonha de falar o que a gente quer, viver, não ter vergonha de ser feliz, né? É comunicar e não ter vergonha de pedir aquilo que você quer. Muito obrigado, eu agradeço, Daniela, agradeço, Sálvio, e vamos nessa. Até o próximo. Até o próximo. Boa tarde, pessoal. Bom início de noite e até às 20 horas aqui com mais Militância Raiz. Um beijo, obrigada, Léo, obrigada, Cotter. Seguimos na luta e juntos. E isso não é pouco.